Quantas vezes tu já ouviu por aí? Para emagrecer, a gente precisa fazer jejum intermitente, ou a gente precisa fazer uma dieta cetogênica, ou a gente precisa comer de 3 em 3 horas, ou a gente precisa zerar a quantidade de carboidratos, ou a gente precisa fazer diversas outras coisas. Mas afinal, tu sabe como que a gente emagrece, ou mesmo por que a gente emagrece? De vez em quando os pacientes acabam me procurando e a gente está na nossa primeira consulta, na maioria das vezes, eu faço esse tipo de pergunta. E alguns pacientes acabam não sabendo me responder como que a gente acaba reduzindo a nossa quantidade de gordura presente no nosso organismo. E esse vídeo aqui vai te explicar basicamente sobre como que funciona todo o processo de emagrecimento, por que que ele acontece e também por que ele acaba sendo difícil de acontecer. Então, para isso, de primeiro momento, uma das coisas principais que eu preciso trazer aqui nesse vídeo é explicar para você como que funciona todo o nosso balanço energético. O balanço energético ele é composto por a quantidade de calorias que a gente gasta no nosso dia comparado com a quantidade de calorias que a gente consome no nosso dia. E isso, consequentemente, pode deixar o nosso balanço energético positivo, pode deixar ele negativo ou mesmo pode deixar ele, de certa forma, em neutralidade. E quando a gente consegue entender esse balanço energético, a gente entende por que a gente ganha, por que a gente perde ou por que a gente mantém o nosso peso. Então, para contextualizar e trazer nomenclaturas simples para você, eu preciso que você entenda o que é gasto energético total, ou, em outras palavras, o GET. O GET é a quantidade de calorias que a gente precisa no nosso dia para manter o nosso corpo funcionando e também para que a gente consiga realizar as nossas atividades. Ou seja, eu estou aqui gravando esse vídeo aqui para vocês, mantendo os meus órgãos funcionando, eu já realizei um pouco de atividade física do meu dia, eu já fiz algumas coisas aqui dentro de casa e, consequentemente, eu gastei uma energia. Então, nós nutricionistas, nós profissionais, acabamos estimando o gasto energético de cada paciente e cada pessoa para que a gente consiga entender quantas calorias essa pessoa gasta no dia. E se eu sei a quantidade de calorias que ela gasta, eu sei a quantidade de calorias que ela deve ingerir para manter o peso, para ganhar o peso ou para perder o peso. Então, para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo simples para vocês. Vamos supor que o meu gasto energético diário é em torno de 3.500 calorias. Então, o Bernardo, para fazer todas as atividades que ele faz no dia, desde atender, desde treinar e desde estar aqui estudando, ele vai gastar em torno de 3.500 calorias. A partir do momento que ele consome a mesma quantidade de calorias que ele gasta, o que acontece? O peso tende a manter justamente porque a gente está no 0 a 0, ou seja, o teu consumo alimentar é o mesmo que o teu gasto calórico do dia. Entretanto, a partir do momento que eu acabo consumindo 3.000 calorias, mas o meu corpo ele acaba gastando 3.500, tá faltando 500 calorias ali. Só que o teu corpo ele vai precisar das 3.500 de qualquer jeito, por mais que tu consumiu 3.000 calorias ou a quantidade de calorias que tu ingeriu no dia. Então, como está faltando 500 calorias, o teu corpo ainda precisa dessas 500. E onde que ele vai buscar ela? Na tua reserva de energia, ou melhor, nas tuas células de gordura. Ele fornece essas calorias que estavam faltando e, consequentemente, vai existir ou tende a acontecer um processo de redução da quantidade de gordura, justamente porque a gente tirou uma quantidade de calorias do teu organismo, uma quantidade de calorias da tua reserva energética. E é assim que a gente perde peso. E só é assim que a gente consegue perder peso. É através dessa lei, a mais conhecida como lei da termodinâmica, que a gente, na verdade, a gente não consegue criar energia, e sim transformar. E a gente transforma a partir do momento que a gente tem a nossa célula de gordura e acaba transformando essa célula de gordura em energia. E aí já vem um spoiler que eu sou obrigado a trazer aqui para ti. Não tem como tu engordar consumindo menos calorias que tu gasta. Mas eu vou deixar para falar isso no final desse vídeo.
Vamos lá. Outro ponto muito importante, falando sobre o balanço energético, e talvez seja algo muito interessante de saber, é que alguns pesquisadores conseguiram, de certa forma, estimar quantas calorias seriam necessárias de déficit energético para a gente perder 1 quilo de gordura. E essa quantidade seria um total de 7.700 calorias. É claro, isso tu não vai fazer de um dia para o outro. Entretanto, se a gente realizar um déficit energético de 770 calorias ao longo do dia, em 10 dias a gente conseguiria perder 1 quilo de gordura. Mas existem outros fatores que podem alterar toda essa matemática e eu vou explicar sobre esses fatores aqui nesse vídeo. E o primeiro ponto que eu preciso trazer aqui para vocês é que o nosso corpo criou diversas adaptações metabólicas para que dificultasse todo o processo de perda de peso. E isso acontece justamente por conta de uma adaptação relacionada à nossa sobrevivência. Até porque é nesse período atual que a gente tem comida disponível no dia a dia. Entretanto, os nossos antepassados ou toda aquela era de caça e coleta, principalmente de caça, a gente não tinha comida disponível. E, consequentemente, a partir do momento que a quantidade de gordura ia reduzindo o nosso corpo, ia entrando num estado de emergência, num estado de alerta, sabendo que o teu corpo pensava, opa, peraí, se está faltando reserva energética, se está faltando gordura, significa que eu estou sem comida disponível. E o que o teu corpo acabava fazendo? Criou adaptações para que ele buscasse por comida, ou seja, aumentando a tua motivação pela busca dessa comida, em outras palavras, fome, e também, consequentemente, ele deixava o nosso organismo mais econômico, ou seja, numa atividade que antes tu gastava X quantidade de calorias, 300 calorias para realizar, tu tá gastando 200. Porque ele é obrigado a ficar mais eficiente, mais econômico, para conseguir poupar as calorias para que ele consiga ter uma longevidade. Porque naquela época a gente estava pensando em sobrevivência. E hoje o teu organismo ele não entende que a gente faz uma privação de comida por intencionalidade, porque a gente quer emagrecer. E é por isso que todo o processo de emagrecimento ele acaba ficando um pouco mais complicado. Mas isso são dois dos fatores que acabam dificultando todo o processo de emagrecimento. E isso é uma coisa que eu preciso falar para vocês. Existem diversos fatores que tendem a contribuir para que o teu processo de emagrecimento não aconteça. Por quê? Porque o teu organismo não quer que tu reduza a quantidade de gordura presente, porque ele ainda acredita que a gente está na época na caça, na época onde não tinha comida disponível. Então aqui tu já entendeu uma coisa, o teu corpo ele acaba se adaptando no processo de perda de peso para que ela não aconteça de uma forma tão eficiente quanto nós gostaríamos. E também a gente precisa pensar nesses obstáculos, além da fome e além do teu corpo ficar mais econômica, o porquê o teu processo de perda de peso ele tende a dificultar. Um deles está muito relacionado a subestimar a quantidade de calorias que tu ingere. E isso eu vejo que acontece muito no meu consultório. Às vezes o paciente ele dá uma beliscada aqui, outra beliscada ali, mas ele subestima essa quantidade de beliscadas que ele está realizando e acha que aquilo não vai importar no processo de emagrecimento. Talvez porque ele não fique saciado. E isso é um grande problema. Até porque a quantidade de calorias presentes nessas refeições acaba sendo alta porque tem uma alta densidade energética, ou seja, em pouco volume de alimento tem muita caloria e isso acaba dificultando os níveis de saciedade e a percepção em cima do consumo alimentar ela acaba sendo subestimada justamente porque tem uma grande dificuldade nisso aí. Fora que também acaba sendo superestimado o teu nível de atividade física. Quantas calorias tu acaba gastando na musculação, no exercício que tu pratica. E isso também pode ser um problema justamente por conta do erro desses próprios smartwatches, porque acabam acontecendo uma variação de erro de até 30%, 40%. Então, as 600, 700 calorias que tu acha que gasta num treino de musculação, na verdade tu não gasta. E isso favorece o teu consumo alimentar restante no teu dia, porque tu já pensou,
já que eu consumi mais, eu posso gastar também. E além do erro dessa estimativa, a genética e os próprios hormônios também podem influenciar. Uma das condições muito importantes durante toda essa dificuldade no processo de emagrecimento que a maioria conhece é o próprio hipotireoidismo. Ou seja, é quando teus hormônios da tireoide estão desregulados, eles estão produzindo uma quantidade menor do que o natural e, consequentemente, por essa redução na produção, o teu corpo ele fica mais econômico, ele não gasta a quantidade de calorias que ele deveria gastar. O teu metabolismo ele dá uma reduzida. Consequentemente, a perda de peso não vai acontecer com tanta magnitude. Mas o hipotireoidismo acontece em alguns casos isolados, não é a maioria das pessoas que tem. Além de que, a partir do momento que existe a reposição do hormônio da tireoide, mais conhecido por AN, a levotiroxina, a tendência é para a gente normalizar a quantidade de hormônios presentes e, consequentemente, favorecer todo o processo de perda de peso. E um tópico muito importante também, que é um grande obstáculo para a perda de peso, é o próprio sono e o próprio estresse. Porque tem diversos artigos mostrando que uma quantidade de sono menor ou uma quantidade de estresse maior no teu dia acaba reduzindo o teu autocontrole. O que é o autocontrole? A partir do momento que eu tenho duas coisas disponíveis para serem consumidas, eu geralmente vou dar mais atenção àquela que vai de encontro com o meu objetivo, ou seja, realizar uma marmita em vez de comer alguma coisa fora do teu cardápio. Entretanto, se o teu autocontrole, que é limitado, acaba ficando reduzido, a busca por um alimento que dá maior fonte de prazer naquele momento vai acontecer. Fora que existem outros estudos informando que a partir do momento que a gente tem uma única restrição de sono no dia, a tendência é que no outro dia, quando tu acorda, os teus níveis de grelina estão maiores e, consequentemente, aumenta a tua busca por comida porque tu tá com mais fome e favorece todo o processo da manutenção ou mesmo o ganho de peso. E o ponto final que eu preciso trazer aqui para vocês é o próprio ambiente. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? São as pessoas que te auxiliam a ir em busca do teu objetivo ou elas dificultam todo esse processo? Elas ficam te criticando ou te auxiliando? Elas fazem brincadeiras porque tu estás levando comidas saudáveis ou mesmo porque tu estás seguindo um cardápio alimentar ou elas estão te auxiliando nesse processo? O ambiente, na prática, o que eu percebo, ele é um grande fator que acaba contribuindo para que o paciente não consiga atingir o objetivo dele. E eu quero que tu faça essa reflexão. Quem são as pessoas que estão ao meu redor? São pessoas que me auxiliam com isso ou me dificultam? Isso é um fator muito importante que sempre precisa trazer uma grande reflexão. Ah, Bernardo, mas tu já falou sobre as adaptações no meu corpo, tu já falou sobre os obstáculos, seja relacionado ao próprio ambiente, seja relacionado ao sono e estresse, e também relacionado a superestimar o teu gasto de energia e subestimar o teu consumo alimentar, mas também relacionado aos hormônios relacionados à perda de peso. Tá, como que eu faço para ter um planejamento para emagrecimento de uma forma eficiente? Primeiro de tudo, e para deixar muito claro e simples, tu precisa consumir menos do que tu gasta. Ou seja, tu precisa de um déficit calórico. Porque sem um déficit calórico não vai existir uma perda de peso. E aí entra um fator muito importante. O déficit calórico, ele precisa ser muito bem planejado e ele precisa ser significativo. A partir do momento que tu faz um déficit calórico com não tanta magnitude, o que vai acontecer? Os teus resultados vão ser muito demorados para acontecer. E, consequentemente, a tua perda de peso vai ser mais lenta e a tendência de tu se desmotivar vai ser muito maior. Para isso, a gente precisa de constância e uma magnitude boa desse déficit calórico. Porque não adianta de segunda a sexta-feira tu fazer um bom déficit calórico e no final de semana não ter um déficit calórico ou ainda por cima ter um superávit calórico. Porque eu preciso deixar isso aqui muito claro. É muito fácil tu neutralizar o déficit calórico na semana dos 5 dias com o consumo alimentar do final de semana. É isso que eu preciso que entre na cabeça de vocês nesse vídeo.
E isso não quer dizer também somente com o final de semana, mas a partir do momento que tu dá uma beliscadinha aqui durante a semana, o que tende a acontecer? O teu déficit calórico ele vai reduzir, vai ficar quase uma dieta normocalórica, o que consequentemente não vai existir perda de peso. E se não existe perda de peso, o número da balança tende a continuar o mesmo e a desmotivação ela tende a aumentar. E para isso, o segundo ponto muito importante para que a gente tenha um emagrecimento eficiente é perder uma boa quantidade de peso ou ter um bom resultado no início do processo. E para isso, um déficit calórico maior talvez seja uma grande proposta. Isso está evidenciado pela literatura e isso é uma coisa que eu percebo muito na prática. Se o paciente ele consegue ter um resultado de maior magnitude no início, porque ele está motivado e ele quer ter resultado, a tendência de ele se manter nesse processo de emagrecimento ela é muito maior. E a tendência de tu não desistir acaba não acontecendo. Justamente porque tu tá vendo o resultado. E se tu tá vendo o resultado, a tua motivação para continuar ela existe. Agora, a partir do momento que tu começa uma dieta, tu fica naquela lenga-lenga, tu tá naquele mais ou menos, tu não tá conseguindo seguir ela bem, tu não tá vendo o resultado na balança, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por isso, com os meus pacientes, eu tento criar uma magnitude maior desse déficit calórico para que ele consiga ter um melhor resultado e depois eu tento reduzir essa magnitude do déficit calórico para ser sustentável a dieta. Porque aquela dieta não vai conseguir ser feita por 3, 5, 6 meses. Aquela dieta só foi feita para realizar em 30 dias, em 3 semanas ou mesmo em até 2 semanas. Para isso, o começo do seu processo é fundamental. Além disso, a qualidade alimentar é muito importante. A partir do momento que a gente acaba optando por alimentos com menor densidade calórica, ou seja, numa maior quantidade de alimento a gente tem um volume controlado de calorias, vai te auxiliar mais. Porque a partir do momento que tu come mais e não tem tanta caloria, tu fica mais saciado, porque tu já sabe que quando tu perde peso, a tendência de aumentar a tua fome ela aumenta. Mas se a tua qualidade alimentar ela tá sendo muito bem escolhida, a tendência de tu se manter saciado é muito melhor. E lembra, quem vence no processo do emagrecimento é quem consegue ter maior constância com o déficit calórico. Agora, se tu fica consumindo alimentos com alta densidade energética, tu não vai ficar saciado. E a partir do momento que tu reduziu o teu peso, tu vai estar com muita fome. E se tu tá com fome e tu não tá fazendo boas escolhas alimentares, eu sinto te informar, mas não vai dar certo. Tanto é que teve um estudo muito interessante pelo Kevin Hall, um dos maiores pesquisadores sobre emagrecimento. Ele colocou pessoas para consumirem alimentos ultraprocessados e pessoas que consumiram alimentos in natura. E a sugestão dos pesquisadores para os participantes é para que eles consumissem até ficar saciado. O que aconteceu? As pessoas que consumiram alimentos ultraprocessados consumiram 500 calorias a mais sem perceber. Consequentemente, o déficit calórico às vezes que tu tinha de 500 calorias no dia está sendo neutralizado e não vai existir perda de peso dessa forma. E o último ponto que eu preciso trazer aqui é a própria constância, é o que eu já falei para vocês. Não adianta a gente fazer déficit calórico por uma semana, por 2 semanas, por 3 semanas. A gente precisa ficar longos períodos comendo menos do que o teu corpo gasta. Consequentemente, o saldo calórico negativo vai acontecendo, vai acumulando e tu vai conseguir realizar a tua perda de peso. Para isso, ter um ambiente com as pessoas ao teu redor vai ser muito importante porque elas vão te manter em dieta. Não adianta ficar com um grupinho de amigos onde tu vai sair na sexta-feira e vai beber e vai aumentar o teu consumo alimentar. Não vai funcionar dessa forma. Tu precisa muito bem escolher o teu ambiente. Além disso, escolher um bom profissional para que ele consiga elaborar um bom cardápio com qualidade alimentar. Coisa que eu acabei de falar aqui. Com uma boa qualidade alimentar, a gente vai conseguir ter constância nesse déficit calórico e, consequentemente, ter constância em todos esses hábitos que a gente vai estar criando. E é nesse ponto que eu queria finalizar esse vídeo. Não adianta a gente só pensar em dieta, a gente precisa pensar em criar novos hábitos,
porque é com novos hábitos criados que a gente vai conseguir ter constância e vai atingir o teu objetivo. Não se trata de seguir dieta, se trata de fazer boas escolhas a partir do momento que deu algum problema e tu não saberia o que fazer. Consequentemente, se tu estás numa festa, se tu saiu com teus amigos, que tu foi no happy hour, tu vai ter consciência sobre aquela situação e tu vai fazer boas escolhas frente a isso. Eu conheço muitas pessoas que são ótimas a seguir uma dieta, mas não são tão boas assim a fazer boas escolhas alimentares ou mesmo ter bons hábitos. Isto é, a partir do momento que a rotina saiu do planejado e apareceu uma comida disponível na frente dela, ela pode comer aquela quantidade de uma forma tão excessiva que ela vai neutralizar 3, 4, 5 dias do déficit calórico que ela já fez. Então isso é um ponto muito importante que eu preciso trazer aqui para vocês, porque a gente precisa do controle de todos esses fatores. E esses fatores, eles vão ser controlados a partir do momento que tu tens novos hábitos para que a gente consiga ter sucesso durante todo o teu processo de emagrecimento. Eu espero que tu tenha entendido como todo esse processo de emagrecimento funciona e como tu perde peso. Não é consumindo mais água, não é fazendo X dieta, não é fazendo Y exercício, não é fazendo 1000 abdominais. É consumindo menos do que o teu corpo precisa, porque tu força o teu corpo a usar uma energia que ele tem disponível. É assim que tu emagrece. Então eu espero que tu tenha gostado do meu vídeo, curte ele, comenta e manda para alguém que precisa entender como que funciona todo o processo de emagrecimento para que ela não caia mais nessas ladainhas e, consequentemente, entenda todos esses fatores que contribuem para o processo de emagrecimento, mas também os obstáculos que acabam dificultando todo esse processo. A gente se vê por aí.